Tá doente? Peraí, Boa noite a todos. Sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos dando início ao expediente da extraordinária do dia 28 de fevereiro de 2019. O senhor secretário falará a leitura dados da extraordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2019. Boa noite a todos. A ata da sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019. Ao 28 dias do mês de fevereiro, no ano de 2019, na Sala Augusto Daré da Câmara Municipal de Macatuba, localizado na rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes na sessão ordinárias os vereadores Anderson Ferreira, Elaine Correia Santos, Heloísa Antônia Abel, Fabrício José Gino Pereira, João Batista Francisco, Júlio César Sais, Lázaro Diniz Cordeiro, Marcos Góes, Ricardo Genovez, Sebastião Cândido de Moraes e Silvio Cristina Ferreira Pedroso. Havendo o número legal em horário regimental, acatando o disposto do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente deu o início ao expediente da sessão, a qual foi presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariado pelo vereador Ricardo Genovez, João Batista Francisco. Acatando o disposto do inciso 1 do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Que discutida e submetida à votação, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, foi aprovada. Acatando o disposto do artigo 114 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras. Projeto de Lei número 6 do Executivo, que dispõe sobre o reajuste de proventos de aposentadorias e pensões concedidas pela base de emendas constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003 e da outras providências. Acatando o disposto do artigo 124 do Regimento Interno, moção de aplauso ao deputado federal Diego Garcia, presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, pela realizada na sessão solene dedicada ao tema pela instalação e referida Frente Parlamentar nesta legislatura que se inicia. Acatando o disposto do início 3 do artigo 84 do Regimento Interno, o senhor presidente efetuou o encaminhamento do projeto de lei número 71 de 2018, de Marcos Góes, que proíbe o manuseio, a utilização de queimas e solturas de fogos, estampidos e de artifícios, assim como os quais efetados pirotécnicos e efeitos sonoros ruídos no município de Macatuba, e da outras providências. Acatando o disposto do artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário procedeu a leituras das indicações número 24 de Anderson Ferreira, solicitando mudança nos procedimentos de planejamento e execução de compras, número 25 de Fabrício José Gino Pereira, solicitando implantação de condutor de água fluviais na quadra Z56 da Rua Equador, número 26 de João Batista Francisco, solicitando a instalação de ventiladores em salas de aula na Escola Odila Galilista. Amparado o disposto do artigo 140 do Regimento Interno, o senhor presidente chamou Lázaro Diniz Cordeiro, Heloísa Antônia Abel, Anderson Ferreira, Fabrício José Gino Pereira para ocupar a tribuna e versar sobre o assunto de livre escolha. Amparado no disposto do artigo 86 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do parágrafo 3 do artigo 149 do Regimento Interno, projeto de lei número 3, que dispõe sobre o índice de revisão geral e remuneração dos servidores públicos municipais e de suas autarquias, exercida no de 2019. Colocado em votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura acima relacionada foi aprovada. Projeto de lei número 4, que fixa o índice de revisão geral dos subsídios do presidente
e dos vereadores da Câmara Municipal de Macatuba para o exercício de 2019. Colocado em votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura acima relacionada foi rejeitada. Projeto de Lei número 5 do Índice de Revisão Geral que subsídia do prefeito, vice-prefeito e dos secretariados municipais para o exercício de 2019. Colocando em votação nos termos do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura acima relacionada foi rejeitada. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 52 do Regimento Interno, projeto de resolução número 1 de Anderson Ferreira, que constituiu comissão especial de vereadores para acompanhar o trabalho de recuperação dos prédios e espaços públicos danificados em razão de chuva de 2 de fevereiro, bem como em conjunto com as demais autoridades. Propor plano de contingência e desastres naturais, colocados em votação no termo do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura acima relacionada foi aprovada. Devido ao feriado de Carnaval, no dia 5 de março, o senhor presidente convocou a todos para que, no dia 28 de fevereiro, às 19 horas, seja antecipada a sessão ordinária do dia 4 de março. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrado a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme foi assim pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no inciso 1º do artigo 84 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto do artigo 172 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada. Acatando o disposto do artigo 114 do Regimento Interno, dou entrada na seguinte propositura. Projeto de Lei 7/2019, vereador Heloísio Antônio Abel, institui no município de Macatuba a Semana do Combate à Violência contra a Mulher. Projeto de Lei número 7 de 2019 institui no município de Macatuba a Semana do Combate à Violência contra a Mulher. A Câmara do município de Macatuba aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Macatuba a Semana do Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente na última semana do mês de novembro. Artigo 2º. A data tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, bem como divulgar os mecanismos legais existentes para coibir a referida violência. Artigo 3º. Na data em que se refere o artigo 1º, poderão ser realizadas ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários visando ao enfrentamento à violência contra a mulher. Artigo 4º. A Semana do Combate à Violência contra a Mulher passa a fazer parte do calendário escolar e das atividades culturais do município de Macatuba. Artigo 5º. As despesas decorrentes à ampla aplicação desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Macatuba, 4 de fevereiro de 2019, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa: dia 25 de novembro é o Dia Internacional para o Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. A campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização anual. Desde a sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Durante os 16 dias de ativismo, a campanha do Laço Branco participa distribuindo os laços brancos para os homens que, ao aceitarem a fita, estão se comprometendo a combater a violência contra as mulheres em todas as suas formas. O Brasil aderiu à campanha desde o ano de 2003. Sendo, segundo reportagem da revista Exame, os dados divulgados em 8/3/2017, no Dia Internacional da Mulher, mostram que 22% das brasileiras sofrem ofensa verbal. No ano passado, um total de 12 milhões
de mulheres. Além disso, 10% das mulheres sofreram ameaças de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaças com faca ou arma de fogo e ainda 3% ou 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro. A pesquisa mostrou ainda que cerca de 66% dos brasileiros presenciaram uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente em 2016. E entre as mulheres que sofreram violências, 52% se calaram. Infelizmente, as estatísticas sobre a violência contra a mulher no Brasil é uma das maiores do mundo e os efeitos da violência doméstica são devastadores. Não só a mulher, mas para toda a família que se torna vítima da violência doméstica sofrida. Não raro, fazendo com que as crianças, filhas de vítimas, também se tornem agressores na vida adulta. Assim, entendemos que este cenário só será modificado com informação, educação e conscientização da população e, em especial, das crianças, servindo a semana para expor e conscientizar sobre o tema. Essas são as razões que justificam a presente propositura. Macatuba, 4 de fevereiro de 2019, vereador Heloísio Antônio Abel. Acatando o disposto no inciso 3º do artigo 84 do Regimento Interno, encaminha a seguinte propositura às comissões competentes. Projeto de Lei número 6/2019 do Executivo dispõe sobre reajuste dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas com base na Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, e da outras providências. Acatando o disposto no artigo 129 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações de 27 a 32. Indicação número 27 de 2019. Indico ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, que proceda aos estudos necessários para que, com recursos próprios ou por meio de emenda parlamentar, proceda à aquisição de 2 ônibus para o transporte dos estudantes universitários e curso técnico de nível médio. Macatuba, 27 de fevereiro de 2019, vereador Lázaro Diniz Cordeiro. Justificativa: considerando que o poder público deverá atender a todos os segmentos da população, sem qualquer distinção, e dentre esses enquadram-se os estudantes universitários de cursos técnicos. Considerando ainda que centenas de macatubenses frequentam estes cursos em diversas cidades da nossa região, tal aquisição se faz necessária para atender às necessidades desses alunos, pois não possuem recurso suficiente para custear o deslocamento até o seu local de estudo. Muito ainda enfrentam dificuldade para frequentarem tais cursos, pois destinam grande parte do seu tempo e do orçamento familiar para custear as despesas com os estudos próprios. Apresentada na sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2019. Indicação número 28 de 2019, indico ao senhor prefeito Marcos Olivato que determine às secretarias competentes instituir uma feira integrada de ciências a ser realizada anualmente envolvendo todas as escolas das cidades municipais e estaduais. Macatuba, 27 de fevereiro de 2019, vereador Anderson Ferreira. Justificativa: as feiras de ciências organizadas nas escolas de ensino fundamental e médio são importantíssimas para motivar o aprendizado do aluno e para divulgar temas científicos, atuais ou não, devido à proximidade das unidades escolares em Macatuba. Temos a oportunidade de unir todas elas para compartilhar essa experiência de forma mais ampla com toda a comunidade. A promoção desse evento poderia contar com a participação da iniciativa privada e outras entidades do gênero no patrocínio e viabilização financeira. O aprendizado
dialógico do processo de ensino e aprendizagem proporcionado pela Feira de Ciência é fundamental tanto para o professor quanto para o aluno. Aprendizado é troca e o processo é importante para ambos, na medida em que o professor consegue compreender como se dão as dificuldades dos estudantes, antevendo tais dificuldades, seu trabalho pode ser melhorado. Apresentada na sessão ordinária do dia 28 de fevereiro de 2019. Indicação número 29 de 2019. Indico ao excelentíssimo prefeito de Macatuba, senhor Marcos Olivato, determinar ao departamento competente para que providencie a restauração da calçada da Escola Municipal Caique, nos pontos localizados na rua Carlos Coneglian, em frente ao portão de entrada ao estacionamento. Macatuba, 27 de fevereiro de 2019, vereador Júlio César Sais. Justificativa. Os reparos são necessários, sendo que as deformações existentes nessa calçada estão dificultando o tráfego de pedestres, pois necessitam desviar pela rua, e aumentando o risco de acidente devido ao estado deteriorizado de que se encontra, gerando transtornos e aborrecimento às pessoas que transitam pelo local diariamente. Ainda temos o grande problema de combate à dengue, pois nesse local o acúmulo de água nesta época é muito grande, podendo gerar facilmente ali as larvas do mosquito da dengue. Apresentado na sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019. Indicação número 30 de 2019, reitero ao excelentíssimo prefeito Marcos Olivato o solicitado na indicação de número 128 de 2017, relativo a disponibilizar o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal no site da Prefeitura, assim como confeccionar uma cartilha da mesma para os servidores saibam dos seus direitos e deveres. Indico ainda que sejam disponibilizados no respectivo site o calendário institucional destinado aos servidores públicos municipais, onde consta as datas dos feriados, ponto facultativo, pagamento, 13º salário e demais datas importantes para o funcionalismo. Macatuba, 27 de fevereiro de 2019, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. Inúmeros servidores municipais têm procurado os membros do Poder Legislativo para dirimir dúvidas que envolvem os seus direitos e deveres na administração pública. Segundo eles, por não possuírem uma cópia do Estatuto do Funcionário Público Municipal, os servidores inconscientemente acabam por incorrer em erros que, além de prejudicar o bom desempenho de suas funções, podem inclusive causar algum tipo de punição. Tendo em vista que neste ano de 2019 não foi confeccionado calendário institucional aos servidores públicos municipais e nem foi entregue nas repartições públicas municipais, é dever da administração municipal divulgar as datas aos servidores para que os mesmos se programem e também deem publicidade aos cidadãos dos dias úteis de funcionamento das respectivas repartições. É um pedido dos próprios servidores municipais, apresentada na sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019. Indicação 31 de 2019, indico ao excelentíssimo prefeito Marcos Olivato instalar ar-condicionado no Centro de Especialidades Odontológicas, anexo ao posto de saúde Dr. Marco Moreto. Macatuba, 27 de fevereiro de 2019, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. Devido ao intenso movimento no local, se faz necessária a instalação de um aparelho de ar-condicionado a fim de proporcionar maior conforto aos pacientes e funcionários que ali se encontram. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019. Indicação número 32 de 2019, indica ao excelentíssimo prefeito Marcos Olivato proceder à manutenção da estrada municipal
que dá acesso ao bairro Brejão. Macatuba, 27 de fevereiro de 2019, vereador Heloísio Antônio Abel. Justificativa. Devido às intensas chuvas e o volume alto de água que descem das propriedades rurais para a entrada municipal, houve o comprometimento em diversos pontos da mesma. O serviço de recuperação deve ser feito em toda a extensão, principalmente no cruzamento das duas estradas de propriedade da família Artioli, entre parênteses, 4 paus, até a propriedade do seu João Queiroz. Importante salientar que a estrada é bastante movimentada, inclusive pela frota municipal, que todos os dias transportam as crianças para as escolas do município. Apresentada na sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019. Acatando o disposto no artigo 140 do Regimento Interno, procederei a chamar os vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Anderson Ferreira. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa sessão. Bom, hoje, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Não necessariamente um dia de celebração, né, mas um dia de lembrança sobre o assunto doenças raras. E por isso eu fiz a indicação, a moção, desculpa, que vai ser votada hoje, né, para o deputado federal Diego Garcia, que é presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Câmara Federal, e que ontem presidiu uma sessão solene na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. Foi uma sessão muito bonita, aconteceu ontem durante a manhã, foi transmitida pela TV Câmara, durou cerca de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, e foi muito interessante ver vários relatos, né, de pessoas que têm doenças raras e de muitos familiares de pacientes com doenças raras. As doenças raras têm esse nome justamente por serem, né, de pouca recorrência e por ter poucos casos, né, conhecidos. Falta muita informação sobre essas doenças. O dia 28 de fevereiro, ele foi escolhido, aliás, não é o dia 28, o dia oficial, é o dia 29 de fevereiro que se comemora o Dia das Doenças Raras, porque justamente é um dia raro, né, que só acontece nos anos bissextos. Então, em ano que não tem o dia 29, se realiza os eventos no dia 28. Só para vocês terem ideia, no Brasil, mais ou menos 13 milhões de pessoas, né, sofrem de alguma doença rara. As doenças raras, elas são de ordem degenerativa ou proliferativas, e elas não têm cura. Então, qual que é a preocupação, né, com esses pacientes? Aumentar a expectativa de vida, né, dar mais conforto, de alguma forma amenizar o sofrimento causado por essas doenças. Como elas são de difícil diagnóstico, por ter pouca informação disponível sobre essas doenças, o diagnóstico é muito demorado, né? Geralmente elas estão ligadas a alguma causa genética, de ordem familiar, e esses pacientes eles passam por vários médicos de diferentes especialidades até conseguir um diagnóstico. Então, isso também dificulta bastante o tratamento. Então, eu quis colocar essa moção, né, em nome do deputado Diego Garcia, justamente para que a gente também tenha esse olhar, né, despertar um pouco a atenção das pessoas sobre esse assunto, porque muitas vezes alguma doença que acontece numa criança, num recém-nascido, às vezes o diagnóstico é tão difícil de ser obtido que pode ser uma doença rara acontecendo, e quanto mais cedo se descobre, né, quanto mais cedo se inicia o tratamento, maior é a possibilidade de ampliar a expectativa de vida e de aumentar o conforto desse paciente. Eu queria só passar um vídeo que fala um pouco melhor sobre doenças raras, e que foi extraído do site muitossomosraros.com.br, que é um site que tem várias informações sobre esse assunto também. Pessoas raras costumam ter muita atenção, mas no Brasil não é bem assim, sobretudo quando falamos de pacientes de doenças raras. A OMS considera rara uma doença que ocorre até 65 vezes em cada grupo de 100 mil pessoas. Pode parecer pouco,
Mas se somarmos todos os pacientes das mais de 7 mil doenças raras já identificadas, chegamos a 13 milhões de pacientes só no Brasil, o equivalente à população de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. É muita gente, gente que em 75% dos casos de doenças raras começa a apresentar os seus sintomas ainda na infância e muitas vezes passa por um verdadeiro calvário antes de chegar ao diagnóstico correto, consultando até 10 especialistas diferentes ao longo de vários anos. Para enfrentar o problema, o Brasil tem desde 2014 uma política unificada para pacientes de doenças raras, que garante mais acesso a hospitais e centros especializados e maior cobertura no SUS. Mas ainda há muito a fazer, principalmente em termos de agilidade e burocracia. Em geral, os pacientes encontram muita dificuldade para conseguir medicamentos órfãos, que é como são conhecidos os medicamentos específicos para doenças raras. E frequentemente têm que recorrer à justiça para fazer valer o direito que lhes é garantido por lei. Por isso, é fundamental flexibilizar a legislação para assegurar acesso rápido e contínuo a medicamentos órfãos no SUS. É por isso que o Muitos Somos Raros foi criado, para ser a primeira plataforma brasileira de apoio ao enfrentamento às doenças raras e oferecer serviços específicos para todas as etapas de relacionamento e convívio com as doenças raras, desde a divulgação de conhecimento sobre elas, até o acesso aos medicamentos órfãos, passando pela prevenção, pelo diagnóstico e pelo tratamento. Um bom exemplo desse tipo de abordagem é o seu canal especial dedicado ao câncer raro. Para maximizar a eficácia da sua atuação, os serviços da plataforma são desenvolvidos para todos aqueles que têm um relacionamento direto ou indireto com as doenças raras, como pacientes, familiares, cuidadores, profissionais de saúde, indústria, governo e imprensa. A iniciativa conta desde o início com diversos parceiros de grande expressão e credibilidade. São mais de 23 associações de pacientes participantes, 35 doenças raras detalhadas, 75 centros de referência catalogados e 2 grandes articulistas, a deputada federal Mara Gabrilli e a advogada Rosângela Moro. Para que o Muitos Somos Raros cumpra seu propósito de forma universal, a sua participação é decisiva. Quanto mais raras são as doenças, mais comum deve ser a solidariedade. Bom, então, acho que essa é a mensagem que tem que ficar, né? A mensagem de solidariedade. Então, para todos que, de alguma forma, se envolvem com esse assunto familiar, os profissionais de saúde aqui do nosso município, eu acho que é importante conhecer esse canal, o Muitos Somos Raros, que lá tem muita informação importante, bacana, atualizada sobre o assunto, e a gente precisa comunicar. Eu acho que é só o conhecimento que tira as pessoas dessa situação. Se a gente não pode batalhar pela cura, né, infelizmente, dessas doenças, pelo menos para amenizar o sofrimento. Boa noite. Eu só queria falar que você falou o conforto para esses pacientes, né? Eu friso muito a palavra qualidade para prestar o atendimento para esses pacientes, para essas pessoas e família, né? Que a gente tem, é visível que é pouco isso. E como que é importante esse canal para divulgar mais, né? Parabéns, viu? Obrigado. Bom, eu acho, Helene, que a questão da qualidade no atendimento, né, a humanidade do atendimento, principalmente na área da saúde, é essencial. Né? E, nesses casos, eu acho que ainda deve ser ampliado, porque você imagina o sofrimento de pai e mãe que não consegue o diagnóstico do que o filho tem, né? O quanto isso deve ser difícil. Então, fica aqui o registro e a congratulação nossa para o deputado, o Diego Garcia, que levantou esse assunto lá na Câmara Federal. E, antes de terminar aqui, presidente, eu só queria abordar aqui mais 2 assuntos que não estão relacionados a isso, que é sobre conservação e limpeza da cidade. Eu acho que outros vereadores também foram abordados por munícipes sobre isso, e, realmente, assim, a situação está bem difícil, né? Ontem a gente teve com o prefeito, e a gente alertou, o Lazão, né, levou esse assunto, sobre a situação da rodovia, né, o tanto que o mato está alto nesse trecho aqui urbano. E o prefeito ligou para o responsável ali da região de Bauru, na nossa frente, e o cara falou o seguinte: ó, eu cuido de 45 cidades e as 45 estão pedindo socorro.
Falei, bom, então se 45 cidades que ele atende, as 45 está pedindo socorro, é porque não tem planejamento de serviço. É porque eu acredito que o mato leva um certo tempo para crescer. Se você se planejar para cortar antes dele chegar numa altura que vai atrapalhar, né, a locomoção dos carros, você consegue fazer de uma forma preventiva. Não precisa esperar virar uma situação caótica, chegar na Câmara de Vereador, porque depois as pessoas reclamam, né, que vereador fala muito, que vereador só reclama. Mas se chega até nós, é porque não foi resolvido antes. Eu acho que esse é o ponto. E existe um manual de conservação de rodoviária, do DENIT, de 2005, que ele classifica problemas de visibilidade em placas de sinalização, de regulamentação, advertência por falta de poda, capina ou corte de árvores, como de criticidade alta. Esse manual também recomenda que a fiscalização visual das rodovias seja feita todo dia, diariamente. E nos casos de poda e capina, o prazo para correção, quando identificado uma situação dessa, é de 1 semana. Então, com certeza, isso aqui já foi descumprido há muito tempo. Então, registrar isso. E o outro ponto é sobre limpeza de terreno, que também é uma coisa que já desde o ano passado tem surgido bastante, por isso eu fiz uma indicação no começo do ano sobre a necessidade de mudar a legislação nossa, para que ela seja mais enérgica contra quem mantém terreno sujo ou com mato alto, porque essa situação de chuva que está se intensificando, a quantidade de casos de dengue que tem aparecido na região, é normal, é natural que as pessoas estejam alarmadas, estejam preocupadas com essa situação. Teve uma moradora do Jardim Planalto que ela me mandou várias fotos de um terreno que fica próximo à casa dela, que virou um depósito de lixo. De lixo não, de resíduos, né? Mas virou um depósito de resíduos no perímetro urbano, que é proibido pela nossa lei orgânica. E quando ela foi procurar a prefeitura, né, ela já fala com a prefeitura, já reclama com a prefeitura desde setembro do ano passado. A resposta que ela obteve é que a legislação nossa não dá conta de atuar nesses casos. Se a legislação não dá conta, a gente precisa mexer na lei. Quando eu fiz a indicação na primeira sessão desse ano para o prefeito fazer uma lei para que a prefeitura possa entrar nos terrenos e fazer a limpeza quando for o caso e depois cobrar do proprietário, eu não queria fazer uma indicação, eu queria fazer o projeto de lei. Mas, como a gente sempre conversa com o departamento jurídico aqui da casa para fazer aquilo que é mais correto, né, eu fui orientado de que isso é um tema que é de iniciativa do Executivo. Então, se a gente faz um projeto à prova, ele pode ser vetado depois, pode ser considerado inconstitucional. Mas é preciso mexer nessa legislação com certa urgência. O projeto, a lei que eu vi como referência e que eu usei para fazer a indicação é do município de Bauru, que foi implantada agora por essa administração em Bauru e que já está em vigor. Eu acho que, nos casos aqui em Macatuba, quando um terreno particular é abandonado, fica sujo, com mato alto, gera mosquito, odor e tudo isso, ele acaba penalizando o bom contribuinte, o bom cidadão que mantém a sua casa limpa, que mantém seu terreno limpo e que, infelizmente, é vizinho desse tipo de situação. Então, o poder público tem que agir, tem que atuar para defender essas pessoas. E nos casos extremos, eu acho também que a prefeitura não pode simplesmente lavar as mãos porque a lei não dá conta. Ela tem que pedir ajuda ao Ministério Público, tem que procurar outras autoridades para poder agir. Em Agudos teve um caso, essa semana aqui, absurdo, que o Ministério Público autorizou a entrada, né, do serviço municipal para fazer a limpeza de um imóvel que era um foco de criador de mosquito da dengue. Então, a gente vai esperar que aqui aconteça a mesma coisa, né? A gente chegar num caso de epidemia. Eu acho que é melhor a gente atuar na prevenção e prezar pelos bons munícipes. Muito obrigado. Lázaro Diniz Cordeiro. Boa noite, presidente. Boa noite, os vereadores. Boa noite, quem está assistindo aí. E boa noite, os internautas. Pegando o gancho do Andes aí, queria dizer, presidente, que a DR precisava, pelo menos, vir limpar essas frentes da nossa cidade, que acaba com a cidade, né? Vamos falar a verdade. Não, acaba com a cidade, não acaba com a frente. A entrada da cidade é o cartão postal. Então, que o cara da DR, lá se tem 40 cidades, ele arruma mais gente para fazer o serviço, porque não pode deixar desse jeito aí. Se esperar limpar mais 40 cidades para vir aí, como é que vai ficar?
Põe umas vacas aí para pastar, né? Que senão tá feio a coisa. Então, Sobre o transporte, eu acho que você falou corretamente. A gente tem que pensar aí no usuário do serviço público, né? Eu acho que essa que é a questão, é isso que falta muito aqui na nossa cidade, pensar no usuário, na satisfação de quem usa o serviço. Hoje me mandaram uma foto da Secretaria de Assistência Social. A clarabóia caiu, né? Ela foi danificada pela chuva, e as pessoas estão esperando atendimento na chuva, dentro do prédio. E aí me disseram o seguinte, que isso, né, agora ficou crítico porque choveu e estragou. Mas que esse prédio, que não tem nem 10 anos, é um prédio relativamente novo, ele já tem várias goteiras em várias salas. Né, que era uma coisa que precisaria, segundo quem me falou, até ser investigado. Por que um prédio tão novo tem tanto problema? Mas o que eu queria falar, o ponto que eu queria falar? Pedir para o prefeito estudar se não é possível retirar esse atendimento das pessoas de lá, pelo menos até reformar. A gente sabe que agora o período de chuva é intenso, vai demorar, né, para parar de chover. Se levar para algum outro prédio temporariamente, para essas pessoas não ficarem esperando na chuva, que é uma situação, né, muito desagradável e que nenhum ser humano merece passar por isso. Obrigado. É isso, meu irmão. Tem que fazer as coisas certas. E vou precisar mais uma vez sobre as crianças da escola. Não tem negócio de secretária mandar, não, porque é nariz empinado. Não tem esse negócio, não. Porque é coitadinho dos pobres, não tem jeito de abrir a boca com nada lá, mas nós estamos olhando. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores e vereadoras. O Anderson, aproveitando o gancho seu também novamente, né? Essa mesma cidadã também me mandou as fotos do vizinho dela. Mandou. Ele recolhe, né, lixo reciclável, enfim, faz o trabalho dele também. Mas o fiscal, no caso, até deu uma resposta que é o ganha-pão dele, não tinha muito o que fazer, enfim. Pode falar. Desculpa, vou falar de novo, né? Sim. Mas nesse caso, o que a gente tem que buscar, né? Uma condição para que ele continue trabalhando, Exato. Mas sem prejudicar as outras pessoas. Então, se a gente precisa regulamentar essa atividade,
Poder Executivo tem que estar atento a essas coisas também. Exatamente. O mundo está mudando, as coisas estão mudando, a gente precisa atualizar as nossas leis para isso. Agora, o que não pode é a gente chegar nessa situação de criar um atrito entre um assunto de um morador e de uma pessoa que precisa trabalhar e ganhar o sustento dela. E fica a dica, né? Novamente, seu projeto está aí praticamente pronto. Nada mais justo que a prefeitura, né, tomar a frente e trazer aqui para essa Casa de Leis para a gente aprovar esse projeto quanto antes, correto? Eu infelizmente eu esqueci o documento. Eu fiz um requerimento lá na secretaria, na parte de odontologia lá, em respeito aos casos de fila de espera para tratamento de canal. E eu recebi o documento, infelizmente eu esqueci na minha casa. O documento consta 316 pessoas na fila, então eu tinha falado de 300 a 400, eu não estava errado, porque a pessoa que me falou, é uma pessoa idônea, eu acreditava muito nela. Então, exatamente são 316 casos hoje na fila de espera para fazer tratamento de canal, e sabemos que nessa fila tem gestante, né? Sabemos que o canal é perigoso porque existem bactérias, enfim, inúmeras coisas, né, que envolve. Por que eu estou falando isso? Eu estou conseguindo marcar uma reunião lá na USP para falar com as pessoas responsáveis, o diretor da USP, para que a gente tente, de alguma forma, talvez, né, e o trabalho do vereador é esse, é tentar, né, para que a gente possa sanar alguns casos, principalmente os casos mais urgentes. Então, provavelmente depois do Carnaval a gente vai estar indo lá para Bauru para poder, vou convidar o prefeito, logicamente, né, que a pessoa do prefeito é essencial nesses casos, para que podemos aqui tentar sanar alguma parte desses 316 casos aqui, porque realmente, como eu disse anteriormente, é uma bola de neve, e se a gente não conseguir essa ajuda aí extra aí, dificilmente nós vamos sair do número alto desse. Outra coisa aqui, só para deixar aqui para vocês, eu fiz uma visita no Fernando Valese, na escola Fernando Valese, porque algum tempo atrás, já falei aqui diversas vezes, nós conseguimos trazer o EJA, né, que é o estudo do jovem adulto, depois de vários anos para Macatuba, e foi gratificante porque eu fui lá realmente para parabenizar uma turma que está sendo formada agora, no meio do ano, e dizer para eles que, isso eu nunca relatei aqui nessa casa, quando nós fomos lá na Delegacia de Ensino de Jaú, algumas mulheres responsáveis pela área do EJA me indagaram no sentido de que eu estava fazendo aquilo ali praticamente à toa, que quem ingressasse no curso provavelmente entraria com 30, 40 pessoas e terminaria o curso com 10. E eu automaticamente já tive uma resposta para ela, que no caso, eu disse para elas que até gente formado, né, com faculdade, as dificuldades estão aí na porta de cada um do emprego. Imagine quem não tem, né, o ensino completo. Então, eu disse isso a ela e parabenizei eles, e foi uma forma de resposta deles para essas mulheres, porque sabemos da dificuldade de cada um hoje, como disse, está batendo na porta de cada um, e a importância, mostrar para eles a importância do término do estudo. Hoje eles podem, a partir do meio do ano, vão poder participar de concursos, enfim, várias outras oportunidades que podem estar aparecendo para cada um deles lá. E, inclusive, pode falar, Luiz. Fabrício, sobre o número, ainda que fosse um que terminasse, ainda que fosse um, já era a vantagem, a educação, uma pessoa, né, que está aprendendo, está alfabetizando e dando condições melhores, né? Sem dúvida. Então, com certeza, uma pessoa que conseguisse a formação já é gratificante. Sem dúvida. Mas a gente ainda escuta essas coisas, né? Mas, enfim, e a parte mais gratificante é que formou outra turma,
do primeiro ano e está aguardando percorrer até o meio do ano para se juntar a mais 30 a 35 pessoas que vão começar o segundo ano. E aí seria dividido as classes. Então foi muito gratificante, é um pouco do trabalho de nós vereadores, é uma sementinha que a gente planta que muitas pessoas hoje estão colhendo. Ok? Obrigado. Elaine. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, às vereadoras Silvia. Quero fazer o meu agradecimento essa noite. Como todos sabem, eu trabalho na Santa Casa de Macatuba há 20 anos, né? E trabalho também há 7 anos no Hospital Piedade. E nesses últimos anos, nós tivemos muita dificuldade na parte de obstetrícia da Santa Casa de Macatuba. E ontem nós tivemos a confirmação que o Dr. Calixto voltou a atender novamente pelo SUS. Dr. Calixto, muito obrigada. Nós só temos que agradecer o seu atendimento pelo SUS. Que Deus abençoe o senhor, viu? De coração. Boa noite. Amparado no artigo 86 do Regimento Interno, do início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Acatando o disposto, parágrafo 3º do artigo 149 do Regimento Interno, moção 2/2019, vereador Anderson Ferreira. Aplaudo o deputado federal Diego Garcia, presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, pela realização da sessão solene dedicada ao tema e pela instalação da referida Frente Parlamentar nessa legislatura que se inicia. Acatando o disposto do artigo 172 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Nada mais havendo de ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.